Solar, sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação sobre a nova ferramenta que a ABSolar está disponibilizando para os seus associados, com o apoio da Cela para o desenvolvimento desse trabalho, que é a nossa base de dados de financiamento. Está disponível e acessível pelo site da ABSolar. Para que a gente possa apresentar um pouquinho mais para vocês sobre essa novidade, teremos hoje o webinar sobre financiamento, com a presença especial da Cela. Aqui a Marília está com a gente para ajudar-nos a entender um pouco mais sobre essa ferramenta e o trabalho que foi desenvolvido para mapear as linhas de financiamento disponíveis para energia solar fotovoltaica no Brasil, sistemas de pequeno, médio e grande porte. Já estamos dando início ao nosso trabalho, vamos começar daqui a 2, 3 minutinhos para dar 5 minutinhos de lambuja aí para aqueles que ainda estão conectando, se entendendo com o sistema técnico. Já estamos com 70 participantes online. Desejamos aí a todos vocês as boas-vindas e um ótimo início de dia nessa quinta-feira. E vamos dar início então aos nossos trabalhos em 2 minutinhos, ok? Peço a paciência de vocês. Aproveito para também sugerir que vocês divulguem essa oportunidade aí para os seus parceiros, associados da ABSolar, para que eles nos acompanhem também nesse trabalho de apresentação da base de dados sobre financiamento. Obrigado pela atenção e voltamos em 1 minutinho para dar início ao nosso webinar. Ok, pessoal. Bom dia a todos, aos que entraram agora. Estamos nesse momento com 78 participantes e vamos dar início ao nosso webinar sobre financiamento. Aqui é Rodrigo Sawaia da ABSolar, desejando a todos que sejam muito bem-vindos e um excelente início de dia. Rapidamente para começar, a ABSolar é a entidade nacional do setor solar fotovoltaico. Eu vou passar esses slides mais rapidamente, mas gostaria de agradecer em especial o apoio dos nossos associados que permitem o desenvolvimento do nosso trabalho no dia a dia das nossas atividades, também o apoio dos nossos coordenadores de grupo de trabalho da ABSolar e dos nossos conselheiros, vice-presidentes, presidente do conselho, que têm nos ajudado a levar o trabalho da entidade adiante. Vamos dar início agora às atividades, então, começando pela nossa agenda do webinar. Então, hoje o nosso webinar vai tratar especificamente do tema de financiamento. Começaremos com uma introdução da ABSolar e uma contextualização com dados e informações do mercado, também trazendo novidades sobre volumes de financiamento já aplicados no setor solar fotovoltaico no nosso país. Em seguida, teremos uma apresentação da Cela detalhando a importância estratégica do financiamento para o setor solar fotovoltaico, seguido também da apresentação dessa nova ferramenta que é a base de dados de financiamento disponível no site da ABSolar e que conta com o apoio Powered by Cela, nos ajudando aí nesse trabalho. Teremos também um momento de perguntas e respostas com os participantes. Nesse momento, abriremos aí o call para ouvir de vocês as suas dúvidas, tirar dúvidas, ouvir os seus comentários e depois teremos o nosso encerramento e convite geral para outras atividades também. Começando com dados do setor solar fotovoltaico brasileiro e dados da matriz elétrica brasileira como um todo, estamos nesse momento ultrapassando a marca de 1% da participação da fonte solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira quando a gente olha para as usinas e os sistemas de grande porte, beirando aí a marca dos 2 gigawatts operacionais. Muito em breve, inclusive, ultrapassaremos a potência instalada das usinas nucleares, que somam aí 1.990 mega, e a Solar está em usinas de grande porte nesse momento, conectadas ao SIM, com 1.940 megawatts. Ainda pouco perto do potencial que nós temos para seguir em frente, avançando e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do nosso país, mas vejam que interessante os avanços projetados pela ABSolar para o ano de 2019. Nós temos na parte azul desse gráfico o crescimento da geração distribuída,
que está ganhando expressividade na participação, no market share do setor solar fotovoltaico brasileiro, e temos a geração centralizada em amarelo, crescendo aí esse ano, devemos ultrapassar 2 gigawatts, 2.1, 2.2 gigawatts só de usinas de grande porte, fruto dos projetos do ACR. Destaco isso porque teremos também todo o universo do mercado livre a ser desbravado pelo setor solar fotovoltaico. E no âmbito da geração distribuída, devemos esse ano ultrapassar a marca histórica do primeiro gigawatt solar fotovoltaico. Então essas são as nossas expectativas de crescimento esse ano aí, com mais ou menos 1 gigawatt adicionado na matriz. Olhando mais para o médio e longo prazo e seguindo as projeções da Bloomberg New Energy Finance, a fonte solar fotovoltaica deverá assumir um papel protagonista na matriz elétrica brasileira até 2040, se tornando a fonte número 1 em potência nominal operacional na nossa matriz, com 32% da potência total, aí, chegando a 126 gigawatts em potência em corrente alternada. Dentro do nosso mercado, nós temos diferentes segmentos. Um desses segmentos é a geração distribuída, e trazendo aqui um pouco mais de dados e informações sobre o avanço da geração distribuída ao longo da sua trajetória conectada à rede, desde 2012, em especial com o estabelecimento da Resolução Normativa 482, nós atingimos recentemente a marca de 570 megawatts de geração distribuída solar fotovoltaica. Esses são dados consolidados do mês passado. Em breve teremos os dados consolidados com os dados de fevereiro, né? Já estamos aí na marca de 600 megawatts, então esse número vai subir um pouquinho. E a gente percebe que também a participação, o share da solar fotovoltaica dentre as fontes na geração distribuída, micro e mini geração, tem aumentado também. Antes estava na faixa de 70%, agora já estamos com 84% de market share dessa potência e, consequentemente, também uma fração importantíssima dos investimentos feitos em micro e mini geração distribuída no Brasil. Quando a gente olha especificamente os investimentos, nós temos aqui o gráfico de volume investido por ano, né? Esse daqui não é acumulado, diferente do gráfico anterior, esse é um gráfico por ano. E a gente vê aí que no ano de 2018, ultrapassamos pela primeira vez a marca do primeiro bilhão investido em geração distribuída solar fotovoltaica. Chegamos quase à marca de 2 bilhões em negócios efetivados pelo nosso setor. Esse ano, a Absolar projeta que a geração distribuída solar fotovoltaica deve chegar na faixa de 3 bilhões. Então, nós vamos dar um salto de 50% no volume investido frente ao ano de 2018. Bons avanços da geração distribuída, enormes oportunidades de mercado e que vão precisar desse combustível fundamental que é o financiamento. Na geração centralizada, nós temos o avanço das usinas de grande porte e das contratações desses projetos. Nesse gráfico vocês veem em 3 cores diferentes, 3 informações distintas. Temos em amarelo a contratação que foi feita em cada leilão. Então vocês percebem um volume aí na faixa entre 500 mega e 890, 900 mega AC. Isso não é potência em watt-pico, isso é potência AC, de geração centralizada solar fotovoltaica contratada nos leilões. Temos também uma expectativa grande de que agora em 2019 a fonte solar fotovoltaica participe tanto do leilão A-4 quanto do leilão A-6, que serão realizados no primeiro e segundo semestre desse ano, respectivamente, e isso vai ajudar a ampliar essa contratação em amarelo, que são as contratações anuais. Como consequência disso, também a contratação acumulada, que está em verde, vai crescer, chegando, ultrapassando os atuais 3,7, 3,6 gigawatts já contratados em usinas de grande porte no mercado regulado. De novo, eu destaco que teremos também o ambiente do mercado livre, um ambiente que a Absolar ainda está estabelecendo um processo e uma metodologia para acompanhar o avanço desses projetos, que ocorre com contratos bilaterais e é mais difícil da gente fazer um monitoramento em tempo real dos mesmos, mas estamos trabalhando esse tema. E em vermelho vocês veem o preço médio de venda
nesses leilões em dólares. Então vejam que impressionante, a fonte começou com um leilão estadual de porte menor em Pernambuco, vendendo a mais de $100 por megawatt-hora, e hoje em dia vendemos a menos de $35 o megawatt-hora, o que mostra que a nossa fonte já não pode mais ser considerada uma fonte de preço elevado, pelo contrário, preço cada vez mais competitivo e mesmo dentro do setor solar fotovoltaico, um dos países com preço mais competitivo do mundo. Isso bem posiciona o Brasil para atrair investimentos, que a gente vai falar agora daqui a 2 slides. Quando a gente fala especificamente... ok. Tá. Quando a gente fala especificamente do tema de preços, vale destacar também os preços em reais por megawatt-hora. E aqui a gente vê os preços médios comparando diferentes fontes nos últimos leilões onde a Solar contratou. Destaco aqui os resultados de 2017 e 2018. Nos 2 casos, nós tivemos a fonte solar fotovoltaica vendendo a preços inferiores aos praticados por projetos de biomassa e projetos de pequenas centrais hidrelétricas. Isso, pessoal, é uma enorme conquista, na medida em que a fonte solar fotovoltaica, sem ter tido o apoio de Proinfa, de programa de incentivo a fontes alternativas, conseguiu reduzir o seu preço, se tornar competitiva e ter preços aí inferiores a essas fontes que já têm décadas de desenvolvimento na matriz elétrica brasileira. Nós ainda estamos caminhando para os nossos primeiros 6 anos, digamos agora, de setor solar fotovoltaico, com leilões, e já com preços dentre os mais baratos de contratação nas fontes renováveis. E agora vamos falar um pouco do que isso significa em termos de volumes de investimento. Vejam os números que nós temos com base nos valores registrados junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, compilação feita pela Absolar e que mostra volumes a serem investidos como resultado das contratações de cada um desses leilões. Esclareço aqui que esse volume de recurso não foi investido no ano que ali está escrito. Aquele é o ano de contratação. Então, de acordo com o tipo de leilão, se é um leilão do tipo A-3 ou do tipo A-4, esses investimentos serão concretizados e finalizados por volta de 3 ou 4 anos depois do leilão, respectivamente. Mas a gente vê um volume de investimento aí da ordem de 20 bilhões de reais, pouco mais de 20 bilhões de reais, inclusive, que já foram negociados pelo setor solar fotovoltaico e que serão implementados até mais ou menos final de 2022. Essa é a expectativa para esses projetos. Enormes oportunidades para o mercado e também para os agentes financeiros que estão de olho em incluir esses investimentos nos seus portfólios. E o que a Absolar tem feito na área de financiamento para ajudar o setor a avançar? Conforme a Cela deve destacar na apresentação em breve, o financiamento é o nosso combustível principal, é o carro-chefe que viabiliza o desenvolvimento de projetos de pequeno, médio e grande porte da nossa tecnologia no Brasil. Por conta disso, desde a sua fundação, em 2013, a Absolar conta com um grupo de trabalho permanente de financiamento e muito me honra poder compartilhar com vocês sob nova direção. O grupo de trabalho de financiamento agora conta com a presença da nossa nova coordenadora, Marília Rabassa, que está aqui conosco hoje, que vai compartilhar as novidades pelo lado da Cela, ela é da Cela, e que tem ajudado a gente a dar sequência no avanço desse importantíssimo grupo estratégico da Absolar. O grupo de financiamento tem um histórico de atuação muito presente e a gente vai compartilhar aqui com vocês alguns dos avanços que foram possíveis trazer ao setor solar fotovoltaico como fruto desse trabalho, em conjunto com os nossos associados e com a nossa equipe interna. Primeiro, destaco um resultado recente, que foi a parceria desenvolvida entre a Absolar e a Federação Brasileira dos Bancos, a chamada FEBRABAN, que reúne por volta de 170 instituições financeiras atuantes no Brasil, e que teve como resultado o desenvolvimento de um estudo lançado em 2018,
chamado Financiamento para Energia Solar Fotovoltaica em Geração Distribuída. Um estudo que ajudou a desenvolver, inclusive, uma metodologia para análise de projetos de geração distribuída solar fotovoltaica pelas instituições financeiras, de modo que essas instituições pudessem definir as suas condições de financiamento, o custo do crédito, prazo, garantia, condições de acesso para o setor. Além disso, a ABSolar tem feito um trabalho de desenvolvimento de novas linhas de financiamento e aprimoramento de linhas de financiamento existentes, junto com instituições financeiras públicas e privadas. Temos trabalhado também para o desenvolvimento de parcerias estratégicas com o governo federal, por exemplo, a viabilização do programa Pronaf Mais Alimentos para os associados da ABSolar, que leva crédito aos pequenos agricultores rurais, familiares do Brasil, o desenvolvimento estratégico com o Ministério da Integração Nacional de linhas de financiamento via fundos constitucionais, inclusive com a abertura dos fundos constitucionais pela primeira vez, que aconteceu no ano passado, para pessoas físicas, e também o desenvolvimento de linhas específicas com instituições públicas, como BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, entre outras com as quais a gente tem trabalhado para levar financiamento para as pessoas jurídicas, pessoas físicas e para o meio rural. Bom, com esses pontos a gente fecha aqui nesses primeiros minutinhos a nossa apresentação inicial. Aproveito também para fazer um convite a todos vocês, antes de passar a palavra para a nossa próxima palestrante do dia, um convite para que vocês participem conosco da Intersolar South America. Esse evento agora é o evento anual do setor solar fotovoltaico, ocorrerá nos dias 27 a 29 de agosto. A feira já tem mais de 200 expositores confirmados, aproveitem as vagas dos últimos estandes. Além disso, nós teremos um congresso que pretendemos ultrapassar a marca de 1.000 congressistas, e os associados da ABSolar têm acesso a descontos especiais, tanto para expor quanto para participar do congresso. Então, a ABSolar é o parceiro estratégico de conteúdo deste evento. Estaremos trazendo aí um conjunto altamente qualificado de palestrantes e de autoridades para participar conosco desse evento. A presença do setor é o que enriquece e enobrece essa oportunidade. Contamos com a presença de vocês. Ok, pessoal. Agora vamos para a segunda etapa do nosso webinar e eu aproveito para passar a palavra e agradecer aqui a presença da Marília Rabassa, representando a Cela, que é a nossa parceira estratégica para o desenvolvimento desse trabalho, que teve um papel fundamental para que a gente conseguisse concretizar esse nosso sonho antigo de estruturar de forma abrangente o mapeamento de linhas de financiamento para o setor solar fotovoltaico. Marília, seja muito bem-vinda e a palavra está com você. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, a gente trouxe aqui uma apresentação da Cela para anteceder, né, a apresentação dessa base de dados. A gente vai falar sobre a análise de financiamentos solares no Brasil. O ponto aqui dessa apresentação e o objetivo dela é passar mais uma ferramenta para vocês de como analisar um financiamento, entender se o financiamento ele é valioso para o seu projeto, que tipo de financiamento vai fazer com que o seu projeto aumente de valor e tenha um retorno positivo. Primeiro eu vou começar introduzindo rapidamente a Cela e explicando um pouco mais da nossa expertise, né, em financiamento de projetos, que possibilitou essa parceria com a ABSolar. A Cela tem Energy Latin America. Ela é uma empresa de assessoria financeira estratégica especializada em energias renováveis, tanto para empresas focadas em geração centralizada, como para empresas focadas em geração distribuída. As principais áreas de atuação da Cela são compra e venda de projetos,
onde a Cela já vendeu mais de 700 megawatt-pico em projetos solares. Estruturação de financiamento de projetos na modalidade Project Finance. A Cela já obteve aproximadamente 1 bilhão em financiamentos, o que faz com que a gente tenha um relacionamento muito próximo com as instituições financeiras, que possibilitou que a gente fizesse esse levantamento das linhas de financiamento. Faz também captações de recursos junto a investidores, assessoria financeira e modelagem financeira para participações em leilões de energia e para contratos no ACL também. Modelagem financeira e análise de viabilidade financeira para geração distribuída, due diligence financeira de projetos, consultoria estratégica de investimentos e planos de negócio. Os clientes da Cela vão desde investidores e desenvolvedores de projetos em energia renováveis até órgãos públicos e instituições financeiras. O objetivo da apresentação, como eu havia falado anteriormente, é conseguir identificar se um financiamento adiciona valor ao seu projeto através de um modelo financeiro. Assim, cada empresa consegue identificar qual financiamento é mais adequado ao seu perfil, utilizando a base de dados que a gente vai disponibilizar para vocês hoje. Cada tipo de projeto possui um tipo de financiamento adequado para suprir suas necessidades. O financiamento ideal ele é sempre uma equação na qual a gente tem que considerar o seu custo, o tempo de obtenção, quais são as garantias necessárias, entre outros. A análise individual de somente um aspecto do financiamento, como, por exemplo, a taxa de juros, pode levar as empresas a tomarem decisões que não são necessariamente as melhores do projeto. Então, nesse slide eu incluo uma lista de questões que devem ser respondidas antes de definir melhor a estratégia de financiamento para a sua empresa. A primeira delas diz respeito ao volume de financiamento que é factível obter para o seu projeto. Caso haja um limite de volume de financiamento, isso impacta diretamente na quantidade de capital próprio que vai ser necessário aplicar dentro do projeto. Então, é importante você entender qual que é a metodologia de cálculo para a sua alavancagem, né, que é o que a gente chama do montante de financiamento, e entender se o seu projeto ele pode atingir a alavancagem máxima de determinada linha de financiamento. As metodologias de cálculo que são as mais comuns são o índice de cobertura do serviço da dívida, que é o exemplo que o BNDES usa, e a capacidade de pagamento, que é o exemplo que o BNB usa. O segundo ponto é, obviamente, o mais discutido, né, sempre em todas as questões de financiamento, que é a taxa de juros e o prazo de pagamento, que são pontos relevantes, porém não devem ser os únicos avaliados. A terceira pergunta é em relação a mapear o risco da obtenção do financiamento e o plano de contingência, né, caso isso não ocorra. Existe alguma chance do pedido de financiamento ser recusado? Essa linha de financiamento, ela se enquadra para a sua empresa? Então, é importante, se essa probabilidade for alta, é necessário procurar um outro tipo de financiamento que é mais adequado do perfil da sua empresa. Em seguida, a gente fala sobre o timing, né, o prazo em que você consegue a aprovação do projeto, e é importante aqui a gente ter em mente qual que é o plano de contingência caso o financiamento não chegue em tempo. Será necessário um empréstimo de curto prazo ou será necessário colocar capital próprio? A gente sabe que o tempo de obtenção do financiamento pode variar muito e isso impacta diretamente os projetos. O próximo ponto, que é o 5, eu diria que é um dos mais importantes. É muito interessante você avaliar quais são as garantias exigidas pelo projeto, porque o custo desse tipo de garantia muitas vezes não fica explícito. Ela pode ser uma garantia do acionista, né, de garantir o pagamento, e isso acaba ocupando o balanço do acionista, ou ela pode ser uma garantia que realmente necessita desembolso de dinheiro, que é o caso de fianças bancárias. Então, é muito importante vocês avaliarem quais são as garantias exigidas, porque isso pode trocar a viabilidade de um financiamento para a empresa, se ele é viável ou não. E, por fim, né, é preciso medir se o financiamento, de fato, aumenta a rentabilidade do seu projeto. A melhor maneira de fazer essa medição é através de duas métricas combinadas. A gente usa muito a taxa interna de retorno, a famosa TIR, e o BPL, que é o valor presente líquido do projeto. Então, a seguir, eu vou apresentar para vocês um estudo de caso de um projeto hipotético com financiamento, para a gente analisar, primeiro, se houve aumento da rentabilidade, e, segundo, o impacto individual de cada uma das características do financiamento no projeto.
Então, aqui eu deixo os dados gerais, tá? Que a gente usou para essa simulação. Aqui foi utilizado um projeto de geração distribuída. A gente tem muitos exemplos de linhas de financiamento variadas para geração distribuída, então a gente achou interessante trazer esse exemplo aqui para vocês. Eu preciso ressaltar que tanto os dados do projeto quanto os dados do financiamento, eles não são dados reais, a gente utilizou dados aleatórios, somente para exemplificar aqui para vocês, tá? Então, quais são as características do projeto que a gente considerou? Um projeto de 1,5 MW, entrando em operação em janeiro de 2019, com uma tarifa de R$ 745 por megawatt-hora, um CAPEX de R$ 4,99 por watt-pico, os custos operacionais e pré-operacionais aqui descritos. Esse é um cenário de aluguel, então foi considerado um desconto de 15% na data zero, na conta do cliente, e um prazo de contrato de 15 anos. O regime fiscal de lucro presumido e um custo de capital de 15%. O custo de capital é importante ser definido pela empresa para conseguir realizar o cálculo do VPL. Já as características do financiamento. Foi considerado uma taxa de juros de 10% ao ano, um prazo de 13 anos para pagar o financiamento, 6 meses de carência de juros e principal, amortização no método SAT, que é a amortização constante, uma alavancagem de 60%, custo de estruturação de 2%, e aqui a gente considerou garantias que têm contrapartida financeira, que seria o caso da conta reserva do financiamento de 6 meses e da fiança bancária até 1 ano após o fim da operação, com um custo de 2% ao ano. Passando adiante, eu mostro aqui uma tabela com os resultados desse cenário com base no nosso modelo financeiro e o quadro de fontes do projeto. Agora a gente precisa entender como analisar esse tipo de informação, né? Então, a primeira constatação que a gente tem aqui nessa tabela é que a TIR e o VPL do projeto ambos subiram, né? Então, essa já é uma constatação positiva. Além disso, se a gente avaliar o montante de capital próprio, você vê que ele também foi reduzido, porque a gente utilizou 60% dos usos do projeto em financiamento. Agora vocês vão poder avaliar que no total, né, dos custos, das fontes e dos custos sem financiamento e com financiamento, houve um aumento de custos do projeto. Isso ocorre por quê? Porque, primeiro, a contratação da dívida acarreta custos de estruturação, e as garantias financeiras também acarretam custos adicionais que antes, sem financiamento, não eram previstos no projeto. Então, a gente vê que, apesar de aumentar os custos em 780 mil, mais ou menos, ainda assim, e esse custo ele não é irrelevante, né? 780 mil, num projeto desse porte, isso é equivalente a 10% dos custos. Se esse custo é acarretado por cost overrun, né, custos a mais, de implementação e não necessariamente acarretados por conta do financiamento, teria um impacto muito grande no projeto. Mas é um custo que decorre de uma economia, né, de capital próprio para o projeto. Então, isso vale muito a pena. Apesar do aumento de custo, essa redução do capital compensa o custo adicional e, portanto, esse financiamento adiciona valor ao projeto. Um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês que é importante que essa análise de rentabilidade ela não pode ser limitada somente a um indicador financeiro, somente a TIR, somente o VPL, ou principalmente avaliar somente o payback desses projetos. É importante você analisar fazer essa análise em conjunto de ambos os indicadores, porque muitas vezes você consegue ter uma certeza, né, do caminho que a rentabilidade do projeto está indo. A TIR ela pode apresentar cenários um pouco instáveis, então é sempre bom avaliar a TIR em relação ao VPL e avaliar se os dois subirem. Tá? Por fim, eu deixo aqui algumas dicas para que todos possam fazer uma análise de rentabilidade mais assertiva, identificando qual é o financiamento ideal para o seu projeto. O primeiro ponto é um ponto bem óbvio, né, mas que a gente gosta de ressaltar bastante, que a empresa precisa ter um modelo financeiro completo. Os cálculos de financiamento precisam ser detalhados, pois esses cálculos variam de instituição financeira para instituição financeira. E precisam também calcular todos os índices de rentabilidade.
Por que eu falo isso primeiro e por que esse é o item mais importante da lista? Porque se a sua ferramenta de análise tem métodos simplistas e incompletos, você pode ter um resultado que pode enganar, né, a rentabilidade da sua empresa, tanto negativo quanto positivo. É importantíssimo focar principalmente na questão tributária dos projetos. E aqui eu falo muito de geração distribuída, porque a gente tem uma gama muito grande de modelos de negócios, de tipos de contratos, e cada um desses tipos de contratos possui uma tributação diferente. Isso impacta muito diferentemente, né, cada modelo de negócio em relação ao modelo financeiro. Então, é muito importante você ter essa ferramenta alinhada. Por fim, ainda falando da relação do modelo financeiro, é importante ter esse modelo financeiro completo, porque isso facilita o processo de pegar o financiamento junto à instituição financeira. Os bancos, eles geralmente pedem fluxos de caixa, demonstrativos de resultados e balanços dos projetos, e é importante você ter uma ferramenta completa para passar isso para o banco e facilitar muito mais o processo de financiamento. O segundo ponto é uma regra geral, para análise não só de financiamento, mas de viabilidade de projetos. Se o VPL de um projeto é negativo, então você não deve investir nesse projeto na maneira em que ele está, né, organizado. Por que é isso? O VPL negativo, ele significa que se a empresa investiu dinheiro, ela provavelmente vai perder esse dinheiro ao longo do tempo, com base no custo de capital que foi estipulado. Então, a regra geral é sempre, se o financiamento traz um VPL menor ou negativo para o projeto, a recomendação é não buscar esse financiamento, a não ser que exista alguma restrição de capital, né, da empresa, e aí precisaria ser avaliado caso a caso. Se você não tem capital completo para fazer esse projeto, precisa de um financiamento que não é tão atrativo, esse é um caso que pode ser viável. O terceiro ponto é um ponto que a gente usa bastante nas nossas análises financeiras, que são as análises de sensibilidade. Elas são um instrumento de apoio para avaliar o quanto que as premissas de financiamento podem ser alteradas para que o financiamento ainda seja viável. A gente sabe que durante um processo de financiamento, nem todas as condições se mantêm as mesmas que no início, né? Talvez uma análise de risco do banco específico do seu projeto, ou talvez o prazo do seu contrato tenha que sofrer algumas alterações. Então, é importante você entender o que acontece se o prazo de pagamento da dívida for um pouco mais curto. O meu retorno vai cair para tanto, mas ainda é viável? Então, tudo bem, então vamos avançar. Então, a gente gosta de usar essa análise de sensibilidade justamente para entender quais são as variáveis e quais são os impactos dessas variáveis na rentabilidade do projeto. E, por fim, que essa é a ideia que eu gostaria, né, de deixar clara para vocês hoje, que ao comparar financiamentos, a gente nunca pode avaliar características individuais desse financiamento. Então, durante toda a nossa experiência como consultoria de Project Finance, a gente já se deparou com situações em que o financiamento que gerava mais valor para o projeto não era o financiamento com a taxa de juros mais baixa. Então, você precisa levar em consideração o custo a taxa de juros, o prazo, as garantias e os custos delas. Então, nem sempre a opção melhor e mais óbvia é a que aumenta a rentabilidade do seu projeto. No próximo slide, eu estou deixando aqui para vocês alguns exemplos simplificados de sensibilidade, tá, em parâmetros de financiamento. Como vocês podem ver aqui, a análise de sensibilidade na alavancagem, o que acontece se a alavancagem for maior, a rentabilidade sobe. O que acontece se a taxa de juros for maior, a rentabilidade cai. Prazo de financiamento, o custo da finança bancária. Então, esse é o tipo de análise que a gente indica que vocês façam quando vocês estiverem analisando diferentes opções de financiamento, porque realmente, e além disso, fazer análises combinadas, né? Então, olha, essa linha de financiamento possui uma alavancagem maior, uma taxa de juros maior e um prazo de financiamento menor. Como é que fica isso comparado com uma segunda linha, né? Então, é importante fazer essa análise, a gente deixa aqui esse exemplo, para que vocês possam utilizar ao máximo essa base de dados que a gente vai apresentar para vocês em seguida. Bom, espero que esse material tenha facilitado o entendimento de vocês sobre a análise e a identificação do financiamento ideal, né, para os seus projetos. E agora a gente vai passar a explicar a base de dados de financiamento da AB Solar e como vocês vão conseguir acessar.
Bom, pessoal, a gente agora vai entrar na base de dados. Ela é acessível a partir do site da Absolar, tá? Através da seção de financiamento, que vai ficar disponível logo após o final dessa reunião. Antes de entrar aqui no detalhe, eu queria falar um pouco de por que foi criada, né, essa base de dados para a Absolar e essa parceria que a Cela teve. Então, primeiramente, há 3 anos atrás, o panorama de financiamento para projetos de energia solar era totalmente diferente do que a gente tinha hoje. O mercado evoluiu e com ele junto evoluíram também as linhas de financiamento. Antigamente haviam poucas linhas de financiamento disponíveis e as condições poderiam não ser consideradas tão atraentes quanto as que a gente tem hoje, inclusive em relação a equipamento e alavancagem. Hoje, existem diversas instituições financeiras atuando com linhas específicas para geração distribuída solar, o que é algo super interessante. Todas as instituições financeiras principais do país possuem uma linha que tem um nome ali solar em seu título, o que ressalta muito o interesse, né, das instituições financeiras em atingir esse mercado que é crescente. Além das linhas voltadas especificamente para solar, a gente ainda tem também linhas específicas para nichos de mercado que atendem solar. Então, linhas específicas para consumidores remotos, para consumidores rurais, para pessoa física, para pessoa jurídica. E a gente propôs organizar tudo isso em um documento para os associados, né, da Absolar. A Cela sempre foi muito procurada por clientes para identificar essas principais linhas de financiamento e indicar quais são as que encaixam no perfil da empresa. Então, a gente já tinha uma certa base de dados, né, preliminar, e por isso a gente juntou esforços junto com a equipe da Absolar para que todo o associado pudesse ter essas informações à mão. Então, como é que a gente fez esse trabalho? A gente pegou, né, a nossa base de dados de instituições financeiras e fizemos um levantamento bem exaustivo e a Cela, em conjunto com a equipe da Absolar, entrou em contato com cada uma das instituições financeiras que estão na planilha para atualizar as condições de financiamento e entender se existem outras linhas também dessas instituições que não estavam mapeadas. A gente sabe que esses dados eles estão em constante mudança. O crescimento da disponibilidade de financiamento nos últimos 2 anos é de mais de 40%. Então, a gente entende que essa base de dados ela vai ser atualizada periodicamente pela equipe da Absolar, incluindo novas linhas de financiamento, mudanças de condições, entre outras informações necessárias, tá? A gente conta também com o auxílio dos associados, caso vocês tenham, né, o conhecimento de uma nova linha que não está presente na lista ou alguma informação diferente do que consta, né, apesar da maioria das linhas de financiamento estarem confirmadas pelas instituições financeiras, a ideia é que essa seja uma ferramenta colaborativa. Então, caso vocês tenham informações também que são novas e que complementem esse estudo, a gente gostaria de recebê-las também. Então, passando um pouco rápido sobre o levantamento, né, desse estudo, a gente conseguiu identificar em torno de 70 linhas de financiamento de 26 instituições financeiras diferentes. E vocês vão conseguir acessar justamente pela parte de financiamento no site da Absolar, tá? Nesse site, a gente colocou o disclaimer, né, de que esse é um estudo que a gente entra em contato com todas as instituições financeiras, esses dados são alterados, né, ao longo do tempo, e que eles podem sofrer alterações, mas que a gente vai mantê-los atualizados sempre. Para acessar o formulário, a gente pode baixar um pouquinho a tela, esse formulário ele tem acesso livre, desde que você preencha esse questionário, né, com nome, e-mail, telefone, empresa e cargo. A gente pode preencher aqui para acessar?
Então, preenchendo essas informações, você é redirecionado para a nossa planilha. Então, é preciso preencher com e-mail válido. A gente fez um pequeno erro aqui que não avançava. Ou seja, ao preencher todas essas informações, você é redirecionado para a base de dados, né, de financiamento. Aqui, antes de passar pelos detalhes, né, dessa base de dados, eu deixo claro que a gente tem duas abas. Uma que é financiamentos e a outra que é Leia-me. Essa aba Leia-me, só dando um minutinho para carregar, aqui a gente possui todas as referências, né, de nomenclatura, detalhe, né, sobre tudo que está ali na planilha. Acho que assim está muito pequeno. Para dar um zoom. Então, você consegue olhar, se você tiver dúvida sobre algum conceito que consta na planilha, você consegue olhar aqui. A gente também deixa claro o porte das empresas, né, a classificação de porte de empresas segundo o BNDES, para facilitar o entendimento de vocês. E uma lista de instituições e bancos repassadores, para que vocês possam também acessar. Existem muitas linhas, principalmente as do BNDES, que são financiadas através de outras instituições financeiras. Então, aqui a gente tem uma lista de todas as instituições financeiras credenciadas pelo BNDES, todas as instituições financeiras credenciadas pelo FCO, pelo FNO e pelo FNE. Tá? Então, essa aba Leia-me, ela é basicamente uma aba para tirar dúvidas e entender como funciona, né, a planilha. Voltando para o financiamento, então aqui, eu acho que precisa de mais um vídeo. Aqui. A gente tem a informação estruturada em diversas colunas. Primeiro com o nome da instituição financeira ou do agente. Uma classificação, se a linha é uma linha de financiamento ou um mecanismo de garantia. A gente adicionou também aqui os mecanismos de garantia, que são mecanismos que dão a garantia em nome do empreendedor para o financiador. Tá? O nome da linha, financiamento, o status, se essa linha está ativa, se ela está inativa, se ela está suspensa, né? A gente teve diversos casos de fundo clima que ficou suspenso e depois retornou. Então, a ideia é que essa linha sempre mostre o status ativo da linha de financiamento, a coluna. Se a linha de financiamento é específica para geração distribuída ou geração centralizada ou ambos, isso quando a instituição financeira deixa clara essa informação. Qual tipo de tomador de crédito, se é pessoa jurídica, pessoa física, se é ambos, e outros requerimentos do tomador de crédito, se precisa ser empresa rural, se é somente empresas de grande porte ou de pequeno porte, a gente tem essa definição aqui. Passando um pouco mais adiante. Agora foi. O estado e a região. Já está ali, então a gente vai dizer se é abrangência nacional, se é um estado específico, se é uma região específica, como é o caso do FNE, né, que é passado pelo BNB, ele é para a região sudene, né? O prazo de amortização dessa linha de financiamento, a cobertura e alavancagem, se existe algum limite de financiamento, o prazo de carência, as garantias, né, quando a gente conseguiu esse tipo de informação com a instituição financeira, a gente deixa aqui claro qual é o padrão de garantias exigidos, se exige ou não conteúdo nacional, equipamento local, né, o faturamento máximo do tomador, taxa de juros, se o tomador precisa ser correntista da instituição financeira, que a gente sabe que pode ser um entrave, se existe taxa de abertura de crédito, se exige índice de cobertura. E aqui a gente também mostra algumas informações da instituição financeira. Então, algumas disponibilizaram para a gente o contato, então vocês vão poder acessar diretamente a pessoa responsável por esse financiamento, o que facilita bastante, né, o processo como um todo. Pode falar que obteve, todas as empresas que passaram contato
elas nos autorizaram a fazer isso, então vocês podem entrar em contato e dizer que foi por meio da ABSolar que vocês tiveram conhecimento. A gente tem aqui a data de atualização da informação. Como eu disse já diversas vezes, a linha pode ter sofrido atualizações posteriores depois dessa data. A gente vai manter uma atualização periódica, mas a gente já deixa aqui claro qual foi a data de atualização. Se as informações dessa linha foram validadas pela instituição financeira, caso não tenham sido validadas, isso significa que a gente pegou essas informações do site da empresa, de alguma palestra, de algum evento oficial. Porém, aqui no caso de não, quer dizer que a instituição financeira não nos retornou, não respondeu e não validou exatamente as informações aqui da planilha. E algumas observações gerais. Por fim, a gente deixa também o link diretamente para o site, dessas linhas de financiamento, para que vocês possam acessar diretamente. Okay? Então, como eu disse, são em torno de 70 linhas de financiamento. Eu acho que é o maior levantamento de linhas de financiamento realizado para o setor solar. E eu acredito que isso vai ser de muita valia para todos os associados, e a ideia é que a gente mantenha esses dados super atualizados para vocês o máximo possível. Stephanie, você tem alguma coisa a acrescentar da tabela? Bom dia, Marília. Obrigada pela apresentação. Eu queria primeiro reforçar que esse é um primeiro passo. A gente ainda vai aprimorar esse material com novas informações, sempre com mais atualizações. Uma observação com relação à coluna que mostra se o financiamento é para GP ou GC, também é importante enfatizar que essa é uma avaliação que a gente fez com base no direcionamento do próprio banco, às vezes com base no valor do financiamento ou no tipo de porte de empresa a que é destinado. Mas não necessariamente é um item sacramentado em pedra. Então, a gente sempre recomenda que vocês busquem diretamente as instituições financeiras, caso algumas dessas condições sejam interessantes para vocês terem todo o panorama completo das linhas de financiamento que podem acessar. Bom ponto. Acho que é importante dizer isso. A classificação foi, em parte, indicada pelas instituições financeiras que revisaram, para as que não revisaram. A gente colocou o direcionamento da linha, porque a gente sabe que algumas linhas com limitação de financiamento por tomador são específicas para GD ou para GC, então esse é um bom ponto. E eu acho que a recomendação geral é que essa é uma planilha informativa, que vocês avaliem todas as linhas de financiamento, entendam qual é a mais adequada para a sua empresa e realmente façam uso dessa ferramenta, para entrar em contato com as instituições financeiras que estão aqui disponíveis. Bom, eu agradeço o tempo de vocês e a gente vai abrir para perguntas para o pessoal que está online. Pessoal, boa tarde a todos. Desculpe, bom dia a todos. Aproveito para fazer aqui um agradecimento à Marília, à Cela, pela parceria e pela excelente apresentação, agora nesse período da manhã. Nós estamos começando a receber as perguntas por escrito. Eu vou pedir o apoio de todos aqueles que tenham perguntas, comentários, contribuições, que o façam por escrito, por texto, para facilitar aqui o nosso mapeamento e a nossa sequência das perguntas. A Stephanie já está começando a fazer ali o levantamento e vai ler para a gente a primeira pergunta. Temos um participante que pergunta se tem algum campo com percentual máximo de financiamento. Sim, sim. Se você conseguir... eu estou aqui com a planilha. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês, tá? A gente tem aqui a cobertura / alavancagem. Então, essa linha mostra qual é a porcentagem máxima de financiamento. Por exemplo, aqui a gente tem até 80% dos itens financiáveis, limitado ao valor de 1 milhão. E a gente também aqui tem uma outra coluna que é limite de financiamento, caso exista um limite monetário, assim, em montante para a obtenção do financiamento.
Tem uma pergunta aqui do Diego Araújo, que pergunta onde vai ser disponibilizado o site. O link onde vai ser disponibilizado o material. E o material vai ser disponibilizado no site da AB Solar, no link www.absolar.org.br/financiamento, e vai ter uma aba que está sendo liberada agora com o nome Financiamento, e lá vocês vão acessar a primeira página, que é a página da introdução, do disclaimer e do formulário, e depois o acesso à planilha. Só para ficar claro, vai ficar aqui em cima, Stephanie, isso aí, aqui na parte verde, tá? Isso. Então a gente vai ter uma seção financiamento que vocês vão clicar e preencher os dados, né, de cadastro para acessar a planilha. Estou mandando agora no chat o link. De novo, a própria Camila já tinha mandado. Temos mais perguntas. Haveria informações sobre o regime de amortização? Sim, a gente tem aqui informações sobre o prazo de amortização e, caso seja explicitado pela instituição financeira, a gente indica também o regime de amortização do financiamento, tá? Muitas vezes as empresas elas possuem algumas possibilidades de amortização, tanto customizado como FAT, como TRAS. Então, quando isso não está explícito na linha de financiamento, quer dizer que a empresa possui uma flexibilização em relação a esse ponto. Obrigada, Ana Lília. Do Tiago Guimarães, a gente recebe uma sugestão, né? Ele está até se colocando à disposição para ajudar, e aí a gente agradece, precisaremos de toda ajuda, sim, para continuar esse projeto. Ele sugere que a gente amplie, né, de uma certa forma, o conceito da ferramenta para até criar um passo a passo para todas essas linhas, né? Ele acredita que, às vezes, a falta de informação está aí e ele se propõe até para nos ajudar com isso. Tiago, muito obrigada por essa recomendação. Eu concordo com você, o passo a passo pode ser um ponto bem delicado, né, no processo de financiamento, porque o prazo pode se alongar muito de obtenção. A gente entende que essa é uma informação super relevante e a gente até gostaria, né, de convidar os associados que têm experiência com essas linhas de financiamento, que possam nos informar esses dados de qual foi o passo a passo para a obtenção, que façam isso diretamente para mim ou para a equipe da AB Solar, para que a gente possa incluir esse tipo de informação, né? São 70 linhas de financiamento e isso vai crescer, então é muito complicado a gente conseguir ter esse controle. Então, se os associados tiverem essa experiência e quiserem nos enviar, a gente com certeza vai arranjar uma maneira de incluir esse dado aqui na planilha também. Marília, além disso, acho que é positivo a gente aproveitar esse momento para também convidar o pessoal que participa a se engajar no grupo de trabalho de financiamento, né? Nós temos um grupo de trabalho com reuniões periódicas, com troca de e-mails, com informações estratégicas, e assim como já fizemos no passado um trabalho, inclusive, de aprimoramento das linhas existentes, se vocês encontrarem linhas aqui que estão com condições que não condizem com a realidade, com a necessidade do setor solar fotovoltaico, apontem essas linhas para a gente, tragam essa informação para o grupo de trabalho, mencionem as dificuldades que vocês estão tendo do ponto de vista de prazo, de acesso a crédito, de diálogo com a instituição financeira, das condições especificamente, para que a gente possa buscar uma interlocução institucional via AB Solar com aquele banco ou aquela instituição financeira e melhorar esse crédito para o setor. Exatamente. Um dos objetivos, né, que a gente tem no grupo de trabalho de financiamento é estreitar o relacionamento com as instituições financeiras. E para que a gente consiga melhorar as condições de financiamento, a gente precisa entender o que precisa melhorar. E é por isso que a gente precisa realmente dessa experiência dos associados que estão pedindo financiamento todo dia, que nos informem realmente quais são as dificuldades e o que seria importante a gente pedir alteração. Temos mais perguntas? Não, acredito que não. Algumas sugestões
das quais a gente já comentou. Então, acho que podemos até encerrar para preservar aqui o horário. Ok, então pontualmente, de forma britânica, parto agora para o encerramento, fazendo um agradecimento mais uma vez à Cela, a Marília pelo nosso apoio. Marília Rabassa, muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Faço aqui o agradecimento também à Stephanie e ao Guilherme, que nos deram apoio aqui no trabalho interno da Besolar para a estruturação desse material e para a organização desse webinar. Agradeço a presença dos nossos associados. Nós chegamos aí a bater 130 participantes no webinar de hoje, um novo recorde da Besolar para os nossos webinars para o futuro, para a gente buscar bater. E agradeço mais uma vez aí a todos, convidando-os a se envolverem nos nossos grupos de trabalho, a estarem próximos dos debates das atividades e a também participarem conosco de futuros eventos e webinars. Um outro tema que a gente tinha planejado, né, uma conversa para uma sequência um encaminhamento desse trabalho, seria a gente começar a conversar com as instituições financeiras e buscar aproximá-las desse nosso momento de diálogo com o setor, para que elas possam tirar dúvidas, apresentar as suas linhas e os seus mecanismos de financiamento, de garantias e que suportam o desenvolvimento do nosso setor. Então, fica aí o nosso compromisso de, no futuro, dar encaminhamento com esse trabalho junto às instituições financeiras. Sim, muito obrigada, Rodrigo. Só para avisar vocês, o link de financiamento no site da Besolar já está disponível, então vocês já conseguem acessar através de abesolar.org.br/financiamento. Está ali na aba também, na parte verde, como foi dito, financiamento. Vejam ali. Agora divirtam-se. Obrigada, pessoal. Obrigado a todos e até uma próxima.